Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma daquelas aulas especiais que eu sei que vocês vão gostar. Hoje nós iremos fazer uma arvorezinha vibuco camponesa. Não sei se vocês conhecem. Eu fiz algumas modificações na folhagem, mas ficou muito bonita e eu acredito que vocês vão gostar. Fácil, prática, rápida e com um material super acessível. Hoje nós iremos voltar aquelas técnicas do isopor. Lembra aqui dos primeiros vídeos aqui do canal? Então, algumas pessoas estão perguntando, não tem mais trabalho com isopor não? Sim, gente, tem. Calma, é como eu disse em aulas anteriores, nosso canal é novo. A gente começou faz pouco tempo, mas a gente vai estar trazendo muitas novidades aí pra vocês, tá bom? Quem não é inscrito aqui no canal, aproveita, vai deixando seu like, isso é muito importante pra gente, ajuda no crescimento do canal, tá bom? Pra fazer nossa arvorezinha, eu vou começar primeiro pelo tronco. Enquanto ele vai secando, a gente vai trabalhar com o recheio da nossa árvore, que vocês vão amar. Bem prática, gente, bem simplesinha mesmo, pouquíssimo material, mas de uma beleza exuberante. Eu acredito que vocês vão gostar. Aqui, ó, eu tô com meu arame 16 aqui, na medida de 28 centímetros e outro na medida de 16 centímetros, tá bom? Nós vamos fazer um revestimento de papel para engrossar esses cabinhos e logo em seguida a gente vai começar os acabamentos, tá bom? Aqui eu peguei um papel higiênico, pode ser papel crepom também, tá? Esse papel higiênico nunca aquele papel de folha dupla, tá? Ele é mais frágil para esse tipo de trabalho. Comprei daquele mais simplesinho mesmo, só para essa finalidade mesmo, tá bom? Aqui eu vou fazer um revestimento de papel, pegar aqui na pontinha, já começar a enrolar aqui, ó. Tá bom? Aí dá para você fazer sua arvorezinha tranquila e a partir desse tronquinho aqui você criar outras arvorezinhas também, tá? Aqui, ó. Deixei aqui uns 3 centímetros, ó. E vou voltar até mais ou menos uns 10 centímetros, ó. Voltar novamente. Esse cabinho, ele tem que ficar bem grosso, pro tronquinho ficar bem bonitinho, tá bom? Aqui eu vou até em cima agora, pra dar mais uma engrossadinha. Vou voltar. Ó. Ela é bem simples, gente, mas ficou tão bonitinha, eu gostei de fazer. Pronto, finalizar aqui. Ó, tá vendo? Vai ficar assim, essa parte aqui um pouquinho mais grossa. O de 16 centímetros, a mesma coisa, ó. Vou enrolar aqui. A mesma coisa, ó. Deixar aqui uns 3 centímetros. Vou subir aqui uns 6 ou 7, uns 6 centímetros aqui. Esse aqui é menor, né? E vou descer aqui novamente. Dar uma engrossadinha aqui. Aqui tá bom, porque ele vai ser engrossado novamente, tá bom? Prontinho, ó. Tá vendo? Feito isso, eu vou pegar uma tirinha de EVA aqui. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Dobrar esse arame aqui um pouquinho assim. E vou colocar aqui bem na direção de onde eu comecei, terminei a engrossar, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. E vou colá-lo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu já venho com a fita de EVA aqui. E passo aqui, pra ele ficar bem colado, tá? Esse aqui tem que ficar bem resistente. Prontinho. Preso o meu arame. Tá vendo? Tá bem firme, ó. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou engrossar aqui, aqui e aqui, certo? Ó, eu vou duplicar o papel aqui pra andar mais rápido, tá bom? O papel higiênico tá dentro de um balde ali, gente, pra não sair rolando aqui pelo chão, porque as cachorras pegam e fazem uma bagunça. Ó. Passar um pouquinho de cola aqui só pra garantir que ele fique bem seguro. Aqui, ó. Bem aqui no pezinho, ó. Agora eu vou enrolar aqui.
Só vai fazer isso, tá bom? Por enquanto. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui uma tirinha de EVA de mais ou menos 1 centímetro. E vou começar a enrolar aqui, ó. Eu vou revestir ele todo com tirinha de EVA. Passei um pouquinho de cola. Quando você for começar, você não começa assim não, ó. Coloca essa parte um pouquinho mais abaixo para você passar por cima, porque a ponta dele tem que estar isolada. Todas as pontas que você for colocar aqui, você tem que fazer o isolamento das pontas, por conta do acabamento da forma que a gente vai fazer, tá? Mas eu vou dar outras dicas onde você pode estar criando em cima dessa minha técnica. Você sabe que dica é aqui nesse canal, né? Tem sempre aquela dica de ouro. E fique até o final, que tem já um trabalho pronto ali para estar mostrando para vocês. Ó, viu? Finalizei aqui. Para isolar essa ponta, para não correr risco de escapar quando eu vim com a cola quente, que vai ser um revestimento feito com cola quente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, ó. Vou colocar aqui, ó, e passar por cima, certo? Isso é muito importante mesmo, ficar todo isolado. Porque senão, quando você vir com a cola quente, que você for passar, ela vai soltar. Aí dá pra reverter o quadro, mas fica bem complicado, tá bom? Aqui, eu tô apertando bastante, gente, ele fica bem durinho, certo? Aqui. Vou finalizar aqui. Já pra ponta ficar bem isolada, eu vou vir até aqui. Pronto. Ó, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou revestir todo ele, tá? E eu já vou voltar com ele prontinho. Não vai ter segredo. Vou começar aqui do jeito que eu comecei aqui. Vou descer, vou procurar estar isolando todas as pontas até chegar aqui embaixo, certo? Ó, voltei aqui para mostrar para vocês como que eu faço para isolar a ponta que eu vou recomeçar aqui agora. Peguei até um pouquinho mais larguinho para andar rápido. Aqui, ó, vou colocar a cola aqui. Vou colocá-lo assim, ó, para a ponta ficar isolada, ó, tá vendo? E agora eu venho por cima, pronto. Isolei a ponta, certo? Então não tem segredo. Vamos finalizar aqui. Essas imperfeições que ficam, isso é maravilhoso, que é a intenção mesmo. Não fica acertando não, tá? Quanto mais imperfeições ficar aqui nesse caso, melhor pro nosso tronco. Ó, vou finalizar aqui. E agora eu vou pegar um pedacinho de mangueira de 4 centímetros e colocar aqui, ó. Agora eu vou soltar um pouquinho de cola aqui. Cuidado ao colocar a cola dentro de mangueirinha, tá, gente? Porque se você segurar de qualquer jeito e acabar fechando aqui de alguma forma, essa cola volta toda pra você, acaba te queimando, tá? Então, deixe sempre livre assim, ó. Coloca a cola, deixa livre pra sair o ar, tá? E aqui, ó. Pronto, tem que entrar assim. Prontinho. Eu vou pegar... Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 2 pedaços de palito. Engrossar aqui um pouco, só para eu encaixar. É para facilitar na hora da montagem. Vou pegar 3 pedacinhos. E vou colocar aqui, ó. Vou juntar esses 3 pedacinhos aqui. Vocês vão entender depois por que esses cabinhos aqui. E vou colocá-lo aqui, ó. Tá? Isso aqui já é pra facilitar. Ó, tá, viu? Sobrou, vazou cola aqui, ó. Tá vendo? Quase me queimou. Porque aqui tá fechado. Então é perigoso, tá? Quando você for fazer esse projeto aqui, você for chegar nessa parte aqui, você toma um pouco de cuidado. Ó, prontinho. Ó, para esse projeto aqui, nós iremos precisar de 3 ganchinhos desses, como esse aqui, tá? Os 2 já estão prontos. Agora eu vou dar acabamento nesse, que o outro já tá com acabamento, para você aprender. Olha só. A gente vai fazer um revestimento, um acabamento com farinha normal, essa farinha de cozinha mesmo, tá? Eu vou pegar aqui um recipiente, vou soltar um pouco de farinha aqui. A farinha, quando ela tem um contato com algo bem quente, ela fica tipo um gel, gente. Então, ficou bem... Eu gostei de fazer esse projeto assim. Aí, fica a critério de vocês, tá?
Mas aqui é uma técnica que eu tô te passando para você já ir aprender, até para fazer tronquinho para outros tipos de árvore, tá? Aqui a gente vai passar cola quente aqui em tudo, tá? Eu vou passar nessa primeira parte aqui para vocês verem como fica. E depois eu faço o projeto com a câmera desligada, para nosso vídeo não ficar tão longo. Aqui, ó, eu solto a cola e vou espalhando bem espalhado com o bico da pistola. Vocês entenderam agora por que tem que isolar bem as pontas das tirinhas de EVA? Justamente por isso, porque se a cola quente tem contato com o início da fita, onde foi colocada, ela acaba soltando, e aí fica complicado, tá? A primeira que eu fiz foi um sufoco, depois eu aprendi. Aí tem que realmente isolar as pontas do EVA, não tem jeito. Aqui, ó, certifique-se de que dá tempo você fazer essa parte aqui todinha, ó, ela não esfria tão rápido assim não. Principalmente cola quente no EVA, ela demora para secar, ó, tá vendo? Aqui tá todo envolvido com cola. Aqui, eu vou colocar aqui nessa posição, venho com uma quantidade de farinha, jogo, aperto aqui, tiro o excesso e venho organizando, ó. Aqui já não queima mais a minha mão, porque ela não tá tão quente. Você vê que eu fiz todo e vou, ó, gente, fica resistente demais. Vocês vão adorar. Ó, tá vendo? Vai ficar assim. Eu vou passar toda até aqui, ó, só até aqui, tá? Que aqui a gente vai trabalhar depois. Vou passar até aqui e parar, certo? E voltar. Fazer até aqui e aí a gente vai pra outra parte, tá bom? Ó, gente, ele ficou assim, ó, tá vendo? Ó, ele não solta, tá? Ó, você pode mover, pode estar modelando do jeito que você bem entender, tá bom? Como eu disse, a gente precisa de 3 ganchinhos desse aqui. Já tô com 2 prontos aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais rosadinho, mas foi por conta da cor do EVA, que isso não influencia em nada, tá? Agora, olha só o que a gente vai fazer. Vamos grudar isso aqui agora. Depois eu coloco esses mesmos cabinhos, eu coloco no outro também, tá? A mangueirinha, ela ajuda a dar mais sustentação. Aqui, ó, vou pegar aqui, vou montar assim. Junta elas aqui, ó. Deixa bem certinho. Vou colocar a cola aqui no EVA. Vou juntar aqui as 3. Vou unir as 3 aqui. Estica bem, tá? Ó. Prontinho. Agora a gente vai engrossar isso aqui, ó. Caso você queira engrossar isso aqui também, você pode estar engrossando antes de você fazer isso aqui, tá? Isso aqui também fica bonito, bem grossinho, tá bom? Você pode, fica a seu critério. Aqui, ó, essa parte aqui, se você deixar o tronco bem grossinho. Tem um ali que eu deixei, mas esse aqui eu resolvi fazer assim, tá bom? Agora eu vou engrossar um pouquinho esse cara. Agora aqui, novamente com papel. Eu vou engrossar um pouquinho aqui, gente, ó. Deixar isso aqui bem grosso. Olha aí, tá vendo? Aqui você já viria e engrossaria aqui. Fica muito bonito também, tá? Mas é que eu já tenho um feito ali assim, e eu quero fazer esse diferente, pra eu ver como fica. Tá bom? Quero engrossar só a parte de baixo. Aí a gente vai fazer o acabamento novamente com farinha, tá? Esse tronquinho aqui. Prontinho. Aqui fica mais fácil para isolar. Já pego aqui na parte de baixo. Agora aqui, eu vou fazer isso, ó. Vou passar aqui
nos entremeios, ó. Isso é muito importante, tá bom? Prontinho, tá vendo? O mesmo processo agora aqui com a farinha, tá bom? Tronco. Agora a gente vai pintar pra gente ir pro projeto dos pompons, tá bom? Eu vou colocar o palitinho aqui, deixa ele secar mais um pouquinho pra gente tá pintando. Pessoal, agora vamos pintar, tá? Eu vou ensinar vocês a preparar uma tinta caseira aqui pra gente tá pintando aqui. Ó, eu vou pegar, já tem a tinta pronta, mas pra quem é novo no canal, que viu lá nossos primeiros trabalhos de Lick Brilho, eu vou deixar o link aqui, gente, do Lick Brilho, que vocês podem estar entrando aqui no link do canal pra vocês estarem comprando. O Lick Brilho, ele é muito útil. Lá nos primeiros vídeos do canal eu explico tudo sobre o Lick Brilho, o que que é, para que finalidade ele foi desenvolvido e para que ele serve no artesanato. Ele é muito útil. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de Lick Brilho, ó, só um pouquinho mesmo, tá? Embora eu já estou com a tinta toda preparada, só para ensinar para vocês mesmo. Mas até a de pintar aqui já está pronta. Eu vou fazer esse caule marrom, tá? Você pode estar perguntando assim, ô Ângela, pode fazer com cola branca, que eu utilizei a cola quente? Você pode estar fazendo com cola branca sim, só que aí você vai ter que fazer o revestimento que eu fiz de emborrachado, você vai ter que fazer de papel, tá bom? Eu acredito que a cola branca não vai pegar tão bem quanto a cola quente pegou com a farinha. Ó, vou colocar um pouco de vermelho aqui nesse Lick Brilho. Vou colocar uma gotinha só do preto. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Ficou marrom, ficou bem vinho mesmo, bem escuro. Só que quando ele seca, ele fica bem escuro, tá bom? Vou deixar nessa tonalidade aqui, pra gente tá pintando aqui. O que eu tenho pronto aqui tá um pouquinho mais escuro, ó. Quer ver? Tá um pouquinho mais escuro. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho. Eu não quero ele tão escuro. Essas cores aqui, geralmente, eu guardo pronta já, sabe? Mas como eu tenho que estar ensinando aqui no canal, eu tô sempre fazendo aos poucos. Depois eu saio juntando tudo. Aí, pronto. Ficou um marrom. Agora eu vou começar a pintar. Ó, não tem segredo, tá? Ó, é rápido pra pintar. Eu coloquei esse Lick Brilho justamente por conta que ele fica mais resistente ainda e fica bem uniforme, ó. Tá? Ele já dá além da resistência, um certo brilho. Tá bom? E é isso. Eu vou pintar, já volto com ela toda pintadinha. Voltando aqui, enquanto nosso tronquinho seca, a gente vai fazer o recheio desse tronquinho. Vai ser rapidinho, tá? Aqui eu peguei um pedaço de EVA de 21 por 5 e vou picotar esse EVA, tá bom? Ó, antes disso eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Tirar só um pouquinho aqui, só isso, ó. Tirei 1 centímetro nessa pontinha aqui, 1,5 centímetros, pra ele ficar assim, tá bom? E agora aqui, eu vou picotar todinho aqui, ó. Só isso, tá? Você vai picotar todo até chegar aqui, deixando esse espaço aqui, tá bom? Prontinho, ele ficou assim. Agora eu vou enrolar ele aqui bem certinho. Prontinho. Vou entortar esse arame aqui. Esse arame aqui tem 8 centímetros, ó. Só dar uma entortadinha assim, certo? Agora o que eu vou fazer para abrir esse pompom? Vou pegar aqui uma linha.
Vou amarrar aqui para ele abrir, olha só. Vou apertar bastante aqui, ó. Tô 2 nós aqui. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui, vou tirar esse excesso aqui, criando assim uma pontinha, ó. Ó, tá vendo? Vou pegar esse arame aqui bem no meio. Vou fazer ele surgir bem no meio aqui, ó, pessoal. Ó, tá vendo? Aqui, vou colocar a cola quente aqui. Eu vou descer esse arame bem certinho. Pronto. Prontinho. Agora, vamos colocar o nosso isopor, tá bom? Olha, muitas pessoas aí perguntando como que faz para triturar o isopor. Aqui coloquei cola pura, tá bom? Pura, sem água, ó. A cola da Almaflex que eu tô usando nos últimos tempos, tá bom? O isopor, aqui a cola pura, sem água, tá? O isopor, muitas pessoas perguntando, ah, pode ralar o isopor? Gente, eu vou deixar o link da aula aqui onde eu trituro o isopor pra você, de forma bem prática, sem fazer... É que você rala o isopor e ele sai voando, então eu não gosto muito. Eu vou deixar aqui o link da aula, onde eu ensino passo a passo de como triturar e pintar, tá? Ó, nós vamos trabalhar com essa tonalidade aqui, ó. Ó que gracinha. O que eu fiz pra ele ficar desse tom? Eu peguei algumas cores, como amarelo, verde, laranja, bem pouquinho essas 3 quantidades, tá? E peguei bastante quantidade do branco, ó. Eu vou colocar aqui o branco. Vou colocar um pouco do verde. Um pouco do laranja. E um pouco do amarelo. Vamos ver como vai ficar. Ó. Que é pra gente trabalhar com essa tonalidade aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui tem uns pontinhos com um pouco mais verde. Aí você pode estar acrescentando as cores que você bem desejar, tá? Pra ficar nessa tonalidade. Vou colocar mais um pouquinho do verde. Prontinho, só mesmo pra mostrar pra vocês. Eu ensinei vocês a trabalharem com o Liquibrilho, ó, tá vendo? E com essa tonalidade. Vou mostrar pra vocês em quantidade ali, pra vocês verem como ficou. Ficou assim, tá bom? Vou misturar esse aqui, ó. Prontinho. Conserva aqui. E olha o que iremos fazer agora. Eu faço esse processo todo com o Liquibrilho, mas hoje nós vamos trabalhar com a cola branca, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui seu pomponzinho e vai fazer isso, ó. Certo? Não tem segredo nenhum. Muita gente aí trabalhando com isopor e tá se saindo muito bem. Eu tenho recebido lá no Instagram muitas fotos de trabalhos das inscritas, das alunas, mandando pra mim. Ó, tá vendo? Mergulhei na cola e agora venho aqui, ó. Ficou assim, nosso pomponzinho, tá vendo? Você vai esperar ele, agora com essa temperatura que estamos, tá ótimo para trabalhar com isopor. Ele vai demorar ali uns 40 minutos, ele tá sequinho, sequinho mesmo. Até em 20 minutos você já pode fazer acabamento. Ele vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Agora, o que você vai fazer para você fazer o acabamento? Tá vendo essa cola aqui que sobrou? Eu vou pegar aqui um pouco mais de cola. Vou acrescentar aqui. Vou colocar tudo. Depois eu coloco ali junto com as que eu guardo para trabalhar. Vou colocar água. Agora já não é mais a cola pura, tá? A cola pura só no primeiro processo. No segundo processo, cola com água. Com Liquibrilho é como a mesma coisa. Primeiro processo, Liquibrilho puro. O primeiro processo foi esse que acabamos de fazer. E o segundo processo sempre com água, tá? Aqui. Feito isso aqui, como ele é um pompom pequeno, não precisa mergulhar todo, não.
como a gente colocou só nas pontinhas, depois de 40 minutos que ele estiver seco, com essa temperatura, gente, em 20 minutos ele tá seco. A cola branca seca mais rápido que o Olique Brilho, tá? Pronto, tá com a água aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar ele depois de seco e vou fazer isso, ó. Ó. Mergulhar aqui pra fazer o acabamento pro isopor não soltar. Essa parte aqui, ela demora um pouco mais pra secar, ó. Pronto, vai ficar assim, mas esse branco aí desaparece todinho, tá? Quando você terminar de fazer o pompom, ele vai ficar assim, ó. Quando ele tiver todo com acabamento, vai ficar assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar... Vai pegar uma tirinha de EVA. Só um pedacinho mesmo, é só pra fazer um, que já tô com todos prontos. E você vai revestir esse cabinho aqui, ó. Pronto. Só isso você vai fazer. Tá vendo? Revestiu aqui, conserva ali. Vamos fazer a folhinha. Aqui, ó. A folhinha, passar aqui pra vocês a medida. A folhinha... Ó, gente, eu nem vou deixar molde, que é uma folhinha normal, ó. Aqui, ó. 3,5 centímetros e 8 centímetros de comprimento, ó. Tira o print aí pra você tá cortando aí a sua, tá bom? Aqui, vou cortar aqui 2 folhinhas pra tá mostrando pra vocês como eu fiz. A folha dessa árvore, da Viburgo, ela é um pouquinho diferente dessa que eu fiz. Eu fiz desse jeito aqui, com essa técnica que eu vou usar com vocês, porque se eu fosse fazer da forma original, que ela é da forma natural, iria precisar de arame, entendeu? E como eu queria a árvore bem cheinha, não deu pra fazer, entendeu? Aqui. 2 folhinhas eu vou fazer com vocês, que todas já estão prontas. Aqui eu vou fazer umas marcações. Gente, ó, eu coloquei um palito na ponta de uma caneta, ó. Pra segurar fica bem melhor. E agora eu vou fazer essas marcações aqui, ó. Que a gente sempre faz aqui em alguns trabalhos. Eu tenho feito muito essa técnica. Eu acho que fica muito bonita. E é bem prática, viu? Essa folha aqui, você pode estar fazendo aí com EVA fino, viu, gente? Esse EVA aqui é de 1,5 mm. Pra folha pequena dá pra fazer tranquilo, tá? Aqui vou fazer uma misturinha que a gente sempre faz aqui com a tinta, para eu estar pintando essa folhinha, fazer só um pouquinho. O amarelo, bisnaga da Globo, que você compra em casas de materiais de construção. Vou fazer um verde aqui, da cor que eu gosto. Eu tô sempre fazendo aqui no canal. Vou colocar um verde claro. Pra estar pintando essa folhinha e o pezinho ali do pompom. Prontinho. Pintar aqui as laterais da nossa folhinha pra gente colocar no grill, tá? Aqui, ó. Não tem segredo nenhum, tá? A cor que a gente vai trabalhar, ela tá um pouquinho mais escura, porque eu coloquei um pouco... Do jeito que tá aqui essa tinta, você pode colocar um pouquinho só, mas menos do que o azul de preto. Fica um verde escuro bem bonito, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. Essa cor também aqui é muito bonita. Eu gosto muito de trabalhar com folhagens com EVA amarelo. Esse EVA aqui é o Dubiflex, tá, gente? Ele é muito bom. Eu não vou deixar o link dele aqui pra vocês, porque eu não fiz compra dele ainda pela internet. Eu tô comprando aqui na minha cidade. Eu só deixo link pra vocês aqui de algo que eu compro que vem certinho, tudo bonitinho, tá? É mais seguro, mas vocês procurem aí na cidade de vocês. Eu tô com dificuldade de encontrar ele de 2 milímetros. Mas o de 1,5 mm aqui na minha cidade eu tô conseguindo. Aqui, ó. Pegar nosso pomponzinho aqui nessa mesma tonalidade. E pintar aqui, ó. Prontinho. Só pra mostrar pra vocês que eu já estou com todos pintados ali, tá? Ó. Prontinho aqui. Tirar essas tintas aqui, que tá fazendo uma bagunça. Aqui, ó, com um grill já quentinho. Quero que vocês prestem atenção aqui. Ó, peguei minha folhinha. Vou fazer só isso aqui, ó. Dobrei.
Fiz isso, não são beliscões, tá? Vocês só vão puxar para ela ficar tipo um babadinho. Passa o dedo aqui no meio e ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Não tem segredo. Ó, tá vendo? Que gracinha que fica. Aqui, ó. Deixa eu esquentar bastante. Dobra ao meio. Faz isso, ó. Ó. Passa a mão aqui no meio para abrir mais um pouquinho e ela vai ficar assim. Tá bom? Todas ficam assim. Prontinho. Agora o que iremos fazer? Vamos pegar nosso tronquinho pra gente estar montando a nossa árvore, certo? Pessoal, tudo prontinho aqui. Assim ficou nosso tronquinho, ó. Todo sequinho já, todo pintadinho. Tá bom? E agora a gente vai trabalhar neles, certo? Vamos formar nossa árvore. Aqui eu tenho 6 pontas, certo? Você vai fazer do tamanho que você bem entender. Você pode colocar mais um arcozinho aqui, outro aqui, e assim aqui, certo? Você vai mudando aí, você vai fazer o tamanho que você bem entender. Eu fiz uma maior ali para estar apresentando para vocês. Aqui tô com meus pomponzinhos, já pintadinhos, bonitinhos. E o que eu vou fazer? Ó, eu vou colar em cada pontinha dessa um pompom. Vai ficar aparecendo aqui, só que a gente vai esconder ele com as folhinhas, tá bom? Aqui, ó. A cola pega super bem aqui, tá? Não se preocupem com isso. Ó, bem certinho aqui. Deixe bem coladinho. Igual eu colei aqui. Vou colar em todos esses, tá bom? E a gente já vem colocando as folhinhas aqui. Isso aqui vai esconder na folha, tá bom? Pessoal, aqui já finalizando aqui essa parte do nosso projeto. Colocar o último pompom aqui, ó. Pra gente começar a folhear, tá bom? Tá bem coladinho, viu, gente? Vocês estão gostando? Vai colocando nos nossos comentários, e deixando sugestões aí, tá? Pronto. Ele é fácil, ele é bem flexível, ó, você pode estar mudando as posições. Olha só, a nossa folhinha que eu acabei de ensinar pra vocês, aqui eu tenho 100 folhinhas, tá bom? 100. Vamos ver quantas a gente vai utilizar aqui. Eu acredito que iremos usar todas. Ele vai bastante folha, tá? Por isso que eu optei por esse modelo de folha, que é prática, rápida, não tem arame. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as folhinhas aqui. Primeiro eu vou começar com 4 folhinhas. Eu vou folhear primeiro esse aqui, tá? Vou folhear mais ou menos até aqui. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar um pontinho de cola aqui, na parte de baixo. Ó. Vou procurar logo esconder isso aqui. Coloco uma folhinha aqui, ó. Vira assim pra vocês verem. Coloco outra bem na frente da outra, ó. E aqui eu já desço um pouquinho, coloco a segunda. Aqui eu desço mais um, aqui na mesma direção dessa segunda, coloco uma outra, ó. Pronto, foram 4 folhinhas. Prestou atenção? Olha aí, ó. Tá vendo? E assim eu vou colocando, até onde eu achar necessário. Eu quero colocar até aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer isso em todas elas, tá bom? Aqui, algumas eu vou colocar mais, aqui eu vou colocar até aqui, por isso que eu não vou contar as folhas. Aqui tem 100, vamos ver quantas a gente vai utilizar. Aqui, ó. Eu vou colocar isso até aqui e vou colocando a quantidade que eu quiser colocar, entendeu? Não tem conta certa, não. Eu vou folhear todo ele, vou folhear essa parte aqui pra vocês verem, e a outra eu vou folhear com a câmera desligada, porque pra aula não ficar tão extensa, né, gente? Pra não te desanimar quando você for assistir as minhas aulas. E, por favor, gente, não esqueça de deixar o like, não custa nada, não paga nada, tá bom? Pessoal aí do Valeu Demais, que tá tocando aí na tecla do Valeu Demais pra tá contribuindo com o canal, eu agradeço demais vocês, de coração. Isso aí ajuda o canal, porque se manter aqui não é fácil, mas a gente tá fazendo o que ama e tá tudo certo, né? Ó, eu coloco dentro de um vidro, tá, gente? Pra ficar pesadinho, pra não tá me atrapalhando. Agora de novo, ó. Compartilhe as nossas aulas, gente. Isso aqui é uma terapia para quem tem histórico de depressão e ansiedade. Tá ajudando demais. As pessoas estão entrando em contato, estão mandando mensagem.
Estão falando quão bem esse canal tá fazendo. Ó, 2 na mesma direção. Agora desce mais um pouquinho, coloca mais 2 na mesma direção. Não tem segredo nenhum, tá bom? Eu vou colocar mais outra fileirinha de 4 aqui. E aí eu já paro por aí. Depois que eu folhear toda assim, eu vou ver a necessidade de estar colocando algumas folhas mais embaixo um pouquinho, tá bom? Mas isso aí só depois que a gente folhear mais ou menos nessa direção onde eu tô citando aqui pra vocês, ó. Desci mais um pouquinho. Na mesma direção. Agora mais 2 na mesma direção, sempre descendo um pouquinho, tá bom? Aqui, ó. Não tem segredo nenhum. Ó. Pode afastar para você trabalhar com maior facilidade. Depois você pode juntar, porque ele é bem flexível. E assim vai ficando nossa árvorezinha. Ó, tá vendo? Pessoal, olha só. Agora, veja bem. Aqui já foram as 100 folhinhas, tá? Só que eu quero deixar ela mais cheinha na parte de baixo. Tá bom? E esse tronco aqui, se você quiser diminuir alguns centímetros no arame, para ela ficar mais baixinha, você pode, tá bom? Pode estar colocando essa mangueirinha também um pouco maior para ele ficar mais coladinho aqui, ó. Para ficar mais rodadinho. Eu deveria ter feito isso, tá bom? Mas já deixo aqui a dica para você. Mas ela vai ficar muito bonita quando a gente colocar no vaso. Agora eu vou colocar aqui no vidro. Coloco aqui para trabalhar melhor. E vou colocar mais 40 folhinhas aqui, ó. Bem no pezinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu faço elas de forma bem rápida. Tem gente que fala, ah, como você não perde a cola? Gente, olha só, cola quente, ela não cola tão rápido assim não, tá? E ainda mais no EVA. No EVA ela demora mais pra secar. Aqui eu coloco em 6 pétalas tranquilas, ó. Tranquila, ó. Ó. Aí o que que eu faço? Eu vou pegando primeiro aquelas que eu coloquei a cola primeiro. Que elas já estão mais ou menos frias. E assim, rapidamente, eu vou trabalhando, ó. É bem prático. Vou pegar as primeiras e vou colocando, ó. Vou colocar mais pra parte de fora. Ó. Rapidinho você faz. Deixa ela mais quebradinha pra fora. Eu quero ela mais cheinha. Ó. Por isso que eu falei pra vocês diminuírem mais o arame, até descer um pouquinho mais isso aqui, ó. Acabou escondendo o detalhe do tronco, mas não tem problema não, tá bom? Eu acho que vocês entenderam, né? Qualquer dúvida é só vocês estarem perguntando aí. Eu vou colocar mais folhinhas aqui, desse mesmo estilo que eu fiz aqui agora com vocês, e já volto com ela pra gente estar montando no vaso, tá bom? Pessoal, assim ficou nossa árvore, ó. Foram 140 folhas. Anotem aí, 140 folhas, 6 pompons, tá? Mas você pode estar também aumentando o tamanho da folha. Vocês viram ali, 3 centímetros aqui, ó. 3,5 centímetros por 8. Você pode estar colocando uma folhinha maior, tá? Eu achei essa bonitinha e coloquei desse tamanho. Ó, assim ficou nossa arvorezinha. Certo? Nosso biburgo. Agora, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui uma outra maior que eu fiz. Essa aqui foram 185 folhas. Ó. Quando eu comecei a fazer esse aqui, era pra eu ter explicado pra vocês, eu acabei me esquecendo. Mas vocês vão entender. Vocês são inteligentes, vocês vão entender. Se você, nessa mesma quantidade de pontinhas, de 6 pontinhas, com 6 pompons, você querer estar acrescentando mais pompons sem precisar colocar mais pontinhas, pode. Por exemplo, aqui você faz uma fileirinha, uma camadinha de 3 folhas. Quando chegar aqui, você pode estar colocando um pompom aqui e continua com as folhas. Entenderam? Que foi o que eu fiz nessa aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu coloquei 3 pompons a mais aqui na parte de baixo, ó, do mesmo galho. Tá vendo? Aqui, a mesma coisa. Você poderia ter... Eu não fiz, mas você pode fazer. Chegou aqui, coloca mais um pompom e segue com as folhas. Fica muito bonita também. Olha como ficou essa aqui, tá vendo? Ó, vamos falar aqui sobre o vaso que iremos montar. A última aula aqui do canal foram esses vasos, gente. Muita gente perguntando o preço de arranjos. Repito aqui, não é tão difícil estar falando para vocês, não. Só que depende muito do valor de material que eu tô vendo aqui, que muda muito de estado para estado, de cidade para cidade. Dentro da nossa cidade, até de loja para loja tem diferença, imagine de um estado para o outro. Então, assim, os vasos, eu sempre eu deixei o link aqui na última aula do Papel Paraná, que é o outro vaso que a gente trabalha, mas eu trouxe essa opção aqui, que esse vaso é feito de papelão, ó. Papelão e pó de serra. Deixei link de pó de serra e tudo mais, para vocês estarem fazendo.
Um vaso desse aqui para fazer, você não gasta R$ 1. Você não gasta R$ 1 para fazer um vaso desse aqui. Você não gasta. Essa árvorezinha aqui, eu gastei menos da metade de um papel, de uma folha de EVA. Dá de 40 por 30 para fazer esses pomponzinhos. Muito menos da metade. Foram só 6 pomponzinhos. As folhas, para fazer a folha para esses dois aqui, eu gastei 3 folhas de EVA. Dá de 40 por 60, de 1,5 mm, da marca Dubflex, tá bom? Então, não gasta muito material. Ou seja, eu vou falar para você aqui. Para fazer uma árvore dessa aqui, contando com tinta, cola, não estou colocando seu trabalho. Veja bem, preço é uma coisa, valor é outra. Valor é algo que você coloca em cima do seu trabalho, do seu esforço, do trabalho que você fez. Preço é outra coisa. O que é preço? Você vai pegar o que você gastou e você vai colocar sua porcentagem em cima. Mas aqui, por alto aqui, para fazer cada arvorezinha dessa aqui, eu vou falar dessa aqui, ó. Essa maior aqui, eu não gastei R$ 8 para fazer, por conta do vaso. Eu vou deixar o link da aula desse vaso aqui para vocês. Então, eu não gastei R$ 8 para fazer uma árvore dessa. Agora, eu vou colocar ela aqui no vaso e você vai me falar se ela vale ou não R$ 150. Eu consigo vender uma árvore dessa aqui por R$ 150 tranquila, porque fica muito bonita. Eu vou montar primeiro essa grande aqui, num vasinho maior, e vocês vão me falar o que vocês acharam. Esse, ó, aqui eu vou colocar na argila, tá? Aquele projeto que a gente faz de papelão, das plaquinhas, pode fazer? Pode sim. É que eu tô com uma argila aqui que ela já tá secando e eu tô querendo utilizar logo. Por isso, nessas últimas 2 aulas, eu tô sempre usando argila. Para acabar logo com a argila, mas eu tô sempre usando o projeto das placas de papel. O que você vai fazer? Como ela é uma árvorezinha mais pesada, quando você colocar, você vai primeiro marcar o lugar, fazer umas pequenas aberturas lá na placa de papelão e colocar um pouquinho de cola, tá bom? Para ela ficar bem firme. Aqui, vamos montar essa primeira aqui, ó, para vocês verem. Vou colocar bem certinho. O tronco foi o mesmo processo. Esse tronco aqui é aquele mesmo ganchinho que fizemos a outra. Porém, aqui eu usei 6 ganchinhos. Não, 4 ganchinhos. 4 ganchinhos de 2 pontas cada uma, ou seja, 8 pontinhas, 8 pompons em cima. E acrescentei mais esses 3 aqui, ó. Tá vendo? Ó. Espera que a gente vai dar acabamento ali. Agora eu vou fazer com vocês aqui, a gente acabou de fazer aqui. Peguei meu vasinho aqui, ó. E agora eu vou colocá-la assim, ó. Viu o porquê do palitinho? Para que ela entre bem firme. Bem no meio, segure. Ó. Tá vendo? Que gracinha. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar... Ó, isso aqui é serragem, ó. Serragem. Mesmo sem pintar, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar ela na cor natural. Que a gente vai colocar pedrinhas aqui, certo? Então, assim, gente, olha só. Voltando lá ao assunto do compartilhamento das aulas. Muitas pessoas entrando em contato, pessoas com histórico de depressão e ansiedade. Eu tô sempre defendendo aqui o artesanato para esses problemas. Então, compartilhe as aulas, aquela prima, aquela amiga, aquela vizinha. Apresenta o artesanato para ela. Ó, vou colocar aqui pedrinhas brancas. Minhas aulas, elas são bem práticas, elas não têm um alto custo, qualquer pessoa consegue fazer. Então, assim, são trabalhos fáceis. Eu tenho uma infinidade de frisadores aqui, mas eu tô procurando trabalhar com vocês sem frisador, já para incentivar vocês, para provar para vocês que para fazer uma flor você não precisa ter um frisador. E eu tô me aperfeiçoando nessa área cada dia mais. E mais novidade tem para trazer. Olha que coisa linda. Eu não vendo uma árvorezinha dessa aqui por menos de R$ 100. Ah, mas você não gastou tanto. E o valor dela fica onde? É a diferença que eu falo. De preço e valor. Entendeu? Então, tá aqui a árvorezinha que a gente fez. Aqui, com essa aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um pouco aqui. De serragem natural. Poderia ser pintada, mas como eu vou colocar a pedrinha, não tem problema colocar na cor natural não, tá? Você pode estar colocando aí musgo normal, viu, gente? Essas pedrinhas aqui, elas até que são carinhas. É porque eu ganhei muito dessas pedrinhas aqui
que trouxeram de uma praia para mim fazia tempo. Elas estavam até sujinhas. Eu lavei bem lavadinha no cloro, com um pouco de cloro para ela ficar bem branquinha. Elas eram bem sujinhas. Aí eu deixei elas assim bem limpinhas, tá? Você pode estar colocando elas só para detalhar também. Eu tô colocando bastante porque eu tenho muito aqui. Ó. Vou tirar aqui para vocês verem melhor. Ó. Como eu disse em aulas anteriores, o nosso vaso ele é leve. Então, eu sempre coloco brita na parte de baixo para ele ficar bem pesado. Agora, esse aqui tem pedra em cima, tá pesado, viu, gente? Deixa eu mostrar para vocês. A aula que tivemos aqui desses vasos do pó de serra com a cola branca, eu fiz vários vasinhos aqui. Eu vou deixar o link dessa aula, desses vasinhos, para vocês estarem vendo. E aí, eu fiz um vasinho bem bonitinho e ainda comentei aqui com vocês. Falei, ó, fica lindo para colocar em mesinha de escritório. Olha o que eu fiz com a sobra disso aqui, em um desses vasinhos. Ó. Olha que gracinha. Coloquei só folhinhas aqui, é um pouquinho maior que aquela. Coloquei só um pouquinho de folha aqui, uns cachinhos de folha, ó. E completei aqui. Ó que gracinha que ficou, pra colocar numa mesinha. A sobra, ó. Aqui eu coloquei 7 pomponzinhos, que sobrou daquela primeira árvore. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui outra coisa. Eu vou fazer... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô com os pompons rosas preparados para eu estar fazendo uma, que não deu tempo para fazer aqui para mostrar para vocês. Eu vou fazer e vou estar postando lá no Instagram, tá? Quem me segue, fique atentos lá. Eu quero fazer um tronquinho um pouquinho diferente, eu acho, para essa aqui. De fazer ela mais rodadinha, um tronquinho um pouquinho mais baixinho, não sei. Vou inventar alguma coisa. Vou estar postando lá no Instagram. Vou deixar aqui o link do Instagram, você já aproveita, segue a gente. Deixe seu like, compartilhe as nossas aulas. Incentiva as pessoas a vir para o artesanato, porque é muito bom. A aula de hoje foi essa, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Gratidão e até a próxima aula.